Olá, meu nome é Daniele Braga, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde longitudinal e especialista em estratégia saúde da família. Vamos falar um pouquinho hoje sobre formação em saúde focada na saúde coletiva. Falando um pouco de saúde, é importante sabermos como a OMS define o termo saúde hoje em dia. Antigamente, uma pessoa saudável era aquela que era livre de afecções. Hoje em dia, a OMS define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente uma pessoa livre de enfermidades ou afecções. Sendo assim, como eu falei antes, o conceito de uma pessoa saudável deixa de ser aquela pessoa vista meramente como uma pessoa sem nenhuma doença aparente, e sim uma pessoa que se sente totalmente bem consigo mesmo em todas as esferas de sua vida. Com isso, a procura pelo cuidado ele tem se tornado mais frequente. Antigamente as pessoas se preocupavam, por exemplo, em realizar exercícios físicos somente pelo seu bem estético, não se preocupando no seu bem físico, no seu bem fisiológico. Hoje em dia, as pessoas elas procuram realizar exercícios físicos se preocupando com a sua saúde longitudinal, se preocupando em envelhecer com uma maior qualidade de vida e melhor. As diferenças entre saúde pública e saúde coletiva, elas são muito sutis, porém elas existem e é importante, resumidamente, desmembrar um pouco o que é saúde pública e o que é saúde coletiva. Saúde pública é nada mais do que uma forma governamental de agir, através de programas, através de instituições, através de intervenções. É a forma como o governo age em determinada área para a população. Já a saúde coletiva, já diz o nome, é o coletivo. É a forma como o governo age pensando no coletivo como um todo, no indivíduo dentro de sua comunidade. Para dar exemplos de ações de saúde pública e saúde coletiva, uma ação de saúde pública é uma campanha de vacinação. Ela é um atendimento pontual e focado naquele determinado agravo. Já um exemplo de saúde coletiva é o Programa Estratégia da Saúde, por exemplo, que visa a promoção e prevenção de agravos, visando o indivíduo dentro da sua comunidade e em seu habitat natural. Falando em saúde coletiva, é importante falar um pouco sobre a atenção primária. A atenção primária ela é o primeiro contato que a população, o paciente em si, tem com a área da saúde. Existem níveis primário, secundário e terciário. O nível primário é onde está a saúde da família. Uma das grandes ações de saúde coletiva que existe atualmente é a formação da Estratégia Saúde da Família, anteriormente conhecida como PSE, que era Programa Saúde da Família, e após alguns anos passou a ser chamado como Estratégia Saúde da Família. A saúde da família, o foco dela é no profissional e na grande técnica que o profissional tem em atender a família como um todo. Ela tem uma visão holística e integralizada do trabalho em si. Nós vemos o indivíduo desde o seu nascimento, atendemos o indivíduo desde o seu nascimento até a sua velhice. Cuidamos do indivíduo desde antes do seu nascimento, lá no ventre de sua mãe, passamos pela etapa de vacinações, de primeiros passos, de cuidados com a alimentação, passamos pelas suas doenças crônicas, passamos pelas suas questões, muitas vezes até mentais, e cuidamos de sua serenidade. Passamos esse atendimento longitudinal. Eu acho que essa é a grande jogada da Estratégia da Família, é o atendimento longitudinal e a sua importância, né? É o indivíduo viver com uma boa qualidade de vida e sendo atendido por bons profissionais. A importância da Estratégia Saúde da Família, ela é uma revolução de atendimento no âmbito da saúde, né? Nós adentramos a casa da população
nós fazemos parte dessa população. Para ter uma ideia, o agente comunitário de saúde, ele precisa pertencer àquela população. De tão importante que é a pessoa entender os motivos daquela comunidade de procurar uma UBS, por exemplo. O agente de saúde, ele tem um olhar mais crítico, porque ele convive com aquelas preocupações, com as mesmas preocupações que a comunidade tem. Então ele consegue antever muitas vezes uma demanda de saúde e ele nos auxilia nessas demandas por fazer parte daquela comunidade. O auxiliar de enfermagem na estratégia de saúde da família também é um profissional extremamente importante, né? Ele é um dos braços, um dos carros-chefes aí junto com o enfermeiro na estratégia. O enfermeiro, ele auxilia o enfermeiro a gerenciar a equipe saúde da família, né? O enfermeiro na estratégia saúde da família, ele tem um papel importantíssimo de gerenciamento. O enfermeiro na estratégia saúde da família, ele é o líder da equipe, né? O bacana da estratégia é que ela deixa de ser hospitalocêntrica. O atendimento não é só focado no profissional médico. Todos da estratégia saúde da família têm uma importância quanto equipe. E o trabalho enquanto equipe se torna um trabalho mais rico, se torna um trabalho mais qualitativo. Deixa de ser algo quantitativo para se tornar mais qualitativo, né? Sendo que o foco sempre é um atendimento longitudinal, um atendimento mais integralizado com a saúde. A importância de uma equipe multidisciplinar na estratégia de saúde da família, na saúde coletiva, é de extrema importância. E com isso, vem aí, foi criado em 2008 as equipes NASF, né? Que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. São equipes multidisciplinares que compõem, que agregam a saúde da família como um todo. É importante falar que o NASF, ele não é uma equipe separada da equipe de estratégia de saúde da família. Ela é uma equipe que vem para integrar, ela é uma extensão da estratégia de saúde da família. São profissionais extremamente qualificados que visam sempre o atendimento integral como um todo. Uma equipe NASF, ela pode ser composta por enfermeiros, médicos, ginecologistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonos, assistentes sociais, nutricionistas, entre outros profissionais. Esses profissionais, eles recebem capacitações junto com a estratégia de saúde da família para um melhor atendimento e um maior trabalho em equipe. São realizadas reuniões de equipes para nós definirmos quais são os casos a serem acompanhados pelo NASF. Mas o importante falar é que o NASF, ele consegue, uma boa equipe de NASF, ela consegue acompanhar a grande maioria dos casos junto com a estratégia. Não esquecendo também do profissional dentista, que é um profissional que muitas vezes fica um pouco longe devido à grande demanda da população com esse profissional. Ele fica um pouco longe da equipe, porém é um profissional que ele agrega muito a equipe quando ele está junto conosco. O foco do atendimento do NASF é o matriciamento. E o que é o matriciamento? É o aprender junto em loco. O porquê é tão rico o profissional NASF trabalhar junto com a estratégia de saúde da família? Imagina um grupo de gestantes, nós temos um profissional psicólogo nesse grupo falando com a gestante sobre todo o processo do que é a maternidade, né? E temos ao lado um agente de saúde ouvindo, escutando e aprendendo junto. Esse agente de saúde, quando ele for lá para a área visitar uma outra gestante, por exemplo, ele vai com um termo mais rico, ele vai com uma técnica mais rica, porque ele aprendeu lá naquele grupo, junto com aquele profissional psicólogo,
coisas que muitas vezes ele não sabia, termos e teorias que ele muitas vezes não sabia. E com isso ele aplica na prática. O conhecimento, ele é passado pela equipe e ele acaba sendo transmitido para a população em geral. Por isso que é tão rico o atendimento multiprofissional. O atendimento em loco é bacana porque nós vamos até a comunidade, né? Então nós sabemos quais são os reais agravantes que aquela comunidade passa. Então nós vamos saber qual é a vivência que aquela comunidade tem. E vamos saber então o que realmente dar para aquela comunidade para apoiar no seu ciclo de vida e no seu binômio vida e saúde. A enfermagem, ela tem um papel importantíssimo no NASF, dentro do atendimento multidisciplinar, né? Ela também divulga os seus conhecimentos e acaba absorvendo esses conhecimentos para si. A equipe multidisciplinar, junto com o NASF, ela desenvolve trabalhos não só na comunidade, mas também trabalhos com a saúde do trabalhador, dentro da instituição de saúde, dentro da UBS. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com um grupo de psicólogos atendendo a população dos profissionais, né? O quanto é difícil muitas vezes esse profissional estar dentro da comunidade, vivenciar algumas questões dentro dessa comunidade e saber transferir para a equipe e não retransferir para a comunidade, porque a ética profissional ela precisa estar dentro de nós o tempo inteiro. E muitas vezes esse profissional, ainda mais os agentes de saúde, o auxiliar de enfermagem, até o próprio enfermeiro, ele se sente um pouco, talvez até depressivo por conta disso. A equipe NASF, junto com os seus psicólogos, muitas vezes eles trabalham com esses profissionais para a sua saúde emocional. Isso acaba auxiliando na qualidade de trabalho que o profissional repassa para a população. Falando um pouco de ação sobre saúde coletiva, nós não podemos deixar de falar sobre o consultório na rua, que é uma política de saúde que está sendo realizada já há algum tempo. Antigamente era consultórios de rua e em 2011 foi criado o consultório na rua, que é o atendimento de pessoas em situações de grande vulnerabilidade, onde vínculos familiares estão ou totalmente dispersos ou estão no mínimo fragilizados, né? Atendemos essa população que muitas vezes não se sente dentro da sociedade como em si. Então precisamos mostrar para essa população que eles estão sim dentro da sociedade e reinseri-los. Talvez não seria o termo adequado, mas é a forma como muitas vezes a gente acaba trabalhando. Através da intervenção breve, nós conseguimos retirar várias histórias, né, da vida dessa população, auxiliando eles nessa nova caminhada, né, e reinserindo, mesmo não sendo o termo correto, reinserindo os mesmos na sociedade. O atendimento na população de rua, muitas vezes, ele se torna in loco, é na rua mesmo. A rua, ela é a casa daquele paciente. Precisamos respeitar isso, precisamos respeitar o seu espaço. Para ter uma ideia, eu já tive um paciente que tinha uma caixa de papelão que ele falava que era a televisão dele. Então, tinha o lugar da caixa de papelão, onde era a televisão, tinha o lugar da calçada onde ele sentava, que era o seu sofá, e quando nós íamos à casa dele, né, aquele pedaço de calçada, ele sempre solicitava que nós sentássemos no sofá dele. A gente, enquanto equipe de enfermagem, a gente, enquanto equipe de saúde, precisa respeitar isso, né? E o atendimento em loco, ele é extremamente rico, porque estamos lá na casa do paciente, né? Mesmo essa casa sendo uma marquise, mesmo essa casa sendo um viaduto, mesmo essa casa sendo uma calçada. Precisamos respeitar ele, da mesma forma que respeitamos aquele paciente onde tem a sua residência fixa,
que adentramos a casa dele e respeitamos o seu espaço, da mesma forma nós precisamos respeitar esse espaço da população de rua. O atendimento em loco é rico porque nós conseguimos ver realmente o que o paciente, conseguimos ver um pouco o que o paciente, o que acontece com ele em sua vivência. É diferente de atendê-lo na UBS. É claro que ele tem todo o direito de ser atendido na UBS, mas infelizmente é uma população que muitas vezes, até criar um certo vínculo, e mesmo criando esse vínculo, a aderência deles à uma unidade básica de saúde ou até uma instituição hospitalar é bem mínima. Eles nos procuram na unidade ou no hospital, infelizmente, quando o caso está muito grave. Praticar a promoção em saúde nessa população é bem difícil. É difícil, mas é muito gratificante. Existem casos de sucesso, sim, e eles devem, eu acho que devem ser sempre contados. Cada caso de sucesso que a gente tem com a população em situação de rua deve ser escrito um livro. Eu acredito nisso, porque é uma população bem difícil de se lidar, mas é uma população que você se sente melhor em lidar com eles, né? É uma população que consegue te acolher muito na sua vida, desde que o vínculo seja criado efetivamente. A equipe de enfermagem como um todo, né, e a enfermeira do consultório na rua, ela é importantíssima para a equipe porque ela garante e ela lidera a equipe para um atendimento mais integralizado, um atendimento totalmente universal. O consultório na rua, ele nos possibilita uma abertura de rede em saúde e rede assistencial. Essa rede, ela é muitas vezes focada mais assistencialmente do que na parte da saúde. Porém, a troca de informações entre assistência e saúde é uma troca muito rica, porque nós entendemos que o paciente, ele não é somente da saúde ou somente da assistência. O paciente, ele pertence ao território, então ele pertence a todos. Resumindo, falando de estratégia de saúde da família, eu sou suspeita para falar sobre a estratégia. Eu realmente acho que ela foi um marco e quem inventou a estratégia de saúde da família, ela está de parabéns. Existem vários estudos em que fala que devemos sim focar na prevenção de agravos, devemos focar na promoção à saúde. E é isso que a saúde coletiva ela nos traz enquanto estratégia de saúde da família e a saúde coletiva como um todo. A estratégia ela nos proporciona conhecer e ter a visão de um atendimento longitudinal, uma visão macro. Nós temos uma visão maior do território. A equipe de saúde, a equipe de enfermagem, ela se sente responsável pelo território. Na realidade, o importante é se sentir responsável, porque a responsabilidade do território e do paciente, ela já está no nosso cerne, né? Nós, enquanto enfermeiros, enquanto auxiliares de enfermagem, sabemos que aquele paciente que entrou naquela instituição, ele em algum momento da vida dele, em algum momento da estadia dele naquela instituição, sendo hospitalar ou sendo uma UBS, ele vai ser acolhido pela enfermagem em algum momento. A enfermagem ela está desde o nascimento até o cuidado pós-morte. Por isso que o atendimento longitudinal, que é a estratégia da saúde da família, que a saúde coletiva nos traz, é tão importante. O atendimento longitudinal nos passa a confiança de entender o que realmente aquela família precisa naquele momento. É o caso, por exemplo, de um profissional, se ele não conhece a família, um exemplo, o paciente ele é diabético. E aí o paciente
só pode comer açúcar mascavo, rapadura. O paciente só tem rapadura para comer. E o profissional médico prescreve um adoçante. E aí, se esse paciente não tem a condição socioeconômica para comprar aquele adoçante, como vamos fazer? Nós, enquanto saúde da família, sabemos que não dá para prescrever aquele determinado adoçante para aquele paciente, porque nós conhecemos a casa dele, nós conhecemos a sua situação socioeconômica, nós conhecemos a sua situação mental, a sua situação física, nós sabemos das suas limitações. Então, a nossa prescrição, enquanto estratégia de saúde da família, dentro da saúde coletiva, ela acaba sendo uma prescrição mais rica, porque ela não é uma prescrição que não condiz com a vida daquele paciente, não condiz com a realidade de vida. Nós estamos dentro da realidade de vida daquele paciente. Por isso que eu acredito que essa ação, essa estratégia, ela seja tão importante. Nós somos acolhidos, nós ganhamos flores nos Dias das Mães e panetone no Natal. E fazemos grupos pensando no que o seu João, no que a Dona Maria gostaria de ouvir. E criamos vínculos de parceria, criamos vínculos de amizade. É claro que separando o que é profissional ou o que é pessoal, conseguimos separar isso. Mas a criação do vínculo enquanto atenção primária, enquanto estratégia de saúde da família, ela fica melhor, ela fica maior. É um vínculo mais intenso. Qualquer profissional chora quando algum paciente falece. A estratégia de saúde da família, ela vai ao velório, ela vai ao enterro, ela acolhe a família. Ela não dá somente a certidão de óbito. Então, para finalizar, eu acho importante sermos profissionais em que os nossos olhos brilham a atender um paciente, em que a nossa mão ela sinta calor quando vai funcionar um acesso, que a gente sinta alegria em trabalhar na nossa profissão. Nós somos os olhos que sorri, nós somos o coração que dispara e acalanta o ser humano. A enfermagem, eu acredito que ela seja a técnica dentro de um grande abraço.